de conhecimento, de cunho filosófico ou religioso, não, filosófico religioso, desculpem, vírgula, de aperfeiçoamento moral do homem, através de ensinamentos transmitidos por espíritos mais aprimorados e já desencarnados. Através de ensinamento transmitidos por espíritos mais aprimorados e já desencarnados. Certo? Aí, como decorrência, temos o adjetivo espiritual. É aquilo que se refere ao espírito. Né? Espírita é o adepto da doutrina espírita ou espiritismo. Tranquilismo? E aí nós afirmamos a definição de doutrina que aqueles que sustentam, que aderem à doutrina, têm os conhecimentos dessa doutrina como único aceitável. Mas é preciso que a gente tenha em mente que para nós é o único aceitável, não no sentido de não admitirmos discussões, mas até que tenhamos prova de que aquilo deve ser modificado. Porque a doutrina que permanece prisioneira dessa questão de ser único aceitável, ela se torna dogmática. Porque ela se fecha, ela não evolui, ela não se modifica, ela não deixa abertura para novas compreensões. É o que está acontecendo com a maioria das religiões institucionalizadas. Porque elas estão instituídas dentro de critérios, dentro de hierarquias, calcadas num conjunto de conhecimento, que é, inclusive, no caso das igrejas, da Igreja Católica e do protestantismo clássico, não dos neopentecostais, é um conjunto de conhecimento muito bom para se tornar padre ou pastor. Se passa não sei quantos anos no seminário estudando muita coisa boa, mas no final as pessoas ficam prisioneiras de afirmativas indiscutíveis, ou seja, elas se tornam prisioneiras de um dogma. Nós não seremos dogmáticos, porque ou é ciência, como diz a nossa companheira, como é o seu nome, Priscila, ou é dogma. As duas coisas não podem, elas são excludentes. Okay? O espiritismo veio baseado com comprovação, né? Exatamente. Nossa base é o espírito, é o livro dos espíritos, totalmente comprovado. Nós não temos dogmas. Não é colocou e aceitou. Pelo menos no espiritismo não. Os espíritas são dogmáticos, E como diz Kardec, se a ciência provar alguma coisa que o espiritismo não provou, não foi, fique com a ciência. Isso é muito bem discutido no Evangelho, é bem discutido no livro dos Mistérios, é bem discutido na Gênese. Então vejam que a gente pode fazer uma série de afirmativas em cima de informações muito boas, mas primeiro a gente tem que buscar essas informações e mastigá-las, né, e digeri-las. Bem, então nós estivemos trabalhando até agora com o primeiro item do nossos conceitos, de página 26, que é o conceito de espiritismo. E aí, no final da página 26, nós temos no penúltimo parágrafo: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Nós vamos ampliar isso no próximo capítulo.
Mas vamos já trabalhando com essa questão. Por que é ciência e por que é filosofia? Vamos trabalhando, vamos nos interrogando quanto a isso. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam, ou seja, que brotam dessas mesmas relações. Gente, isso é muito importante entender. Vamos esquecer a história da ciência. A gente vai voltar a ela depois. Mas a questão da filosofia é extremamente importante. A gente costuma definir filosofia como o conjunto, ou a linha de raciocínio, ou a atividade mental que tenta responder a indagações que nos acompanham desde sempre. Primeira indagação: quem somos? Imagine, primeira vez que nós já como estado comunal, encarnando na condição comunal, nos deparamos com uma desencarnação. Provavelmente nós não fizemos o sepultamento do corpo. É ou não é? Nós devemos tê-lo deixado lá esperando que aquele corpo se movimentasse, que voltasse a falar, a andar, até porque ninguém foi lá, botou a mão no coração, ninguém botou o espelhinho para ver se passava, porque não havia nem espelhinho, nem ideia de coração, nem nada. E aí o tempo fez os seus efeitos, e o corpo começou a incomodar, porque entrou no processo de putrefação, e nós ou nos afastamos do corpo, ou afastamos o corpo de nós. E deve ser fazendo isso que em determinado momento nós resolvemos então sepultar. Pensamos, qual é a melhor forma de dar um jeito nisso? E aí a espiritualidade soprou no nosso ouvido, né? E a gente foi lá e sepultou. Mas o nosso coração ficou cheio de saudade. E aí, de repente, já que ele estava lá sepultado em algum lugar, a gente passou a ir lá de vez em quando. Mas como é que eu vou saber onde ele está? Aí eu boto umas pedras. Mas e o filho do outro? Se as pedras forem iguais? Mas eu arrumo as minhas pedras de um jeito, você arruma as suas de outro. Nós estamos começando a erguer o monumento único. Hoje em dia, quando a gente vê mármores, bronze, nós que somos espíritas, pensamos, meu Deus, que tolice, nada ficou ali. Mas quando nós começamos com isso, para nós tudo estava ali. E aí o tempo passou e a gente pensava, onde será que foi fulano? Será que ainda existe fulano? Não deve ter sido assim? E a gente começou a perceber o seguinte, assim como fulano foi, eu também irei. Será que eu já estive antes por aqui? Será que eu voltarei? E quando eu não estou mais aqui, onde que eu estou? E aí a gente foi elaborando essas indagações em relação ao mundo todo. Por que agora brilha a luz, tem um astro brilhoso no céu? Primeiro eu chamei aquilo de Deus. E depois a ciência, o conhecimento, me permitiu ver que aquilo era uma estrela. Então as coisas foram sendo desmistificadas. Mas as grandes indagações continuaram. Porque se eu já sei que o trovão não é nenhum Deus, que o sol não é nenhum Deus, eu continuo a perguntar, e eu, de onde vim? Vou para algum lugar? Estive em algum lugar antes? Então esse conjunto de indagações vão implicando em outras indagações que vão interferindo no relacionamento, que vão trazendo ideias de conduta. E aí o grupo social cresce e é preciso haver harmonia no grupo social. Então começam a se criar normas e essas normas têm que ter um princípio, né? Eu não posso chegar e dizer assim, está proibido todo mundo almoçar. Se eu sou líder do grupo, aquilo que eu disser tem que ter uma motivação que todo mundo aceite. Então, gente, eu começo a filosofar. E esta filosofia vai levando
ao desenvolvimento de uma regra de conduta. Esta regra de conduta vai constituir aquilo que nós chamamos de moral. A moral no sentido comum. E à medida que nós vamos complexando o raciocínio, nós trazemos a palavra ética, mais relacionada com o ser, com cada um de nós. Então, no princípio, essa moral é aquela moral que eu chamei de moral comum, que é aquela moral que cerceia a conduta por receio do que os outros vão pensar e vão fazer. Né? Muita gente não sai nu porque pensa assim, vai ser um escândalo. Então não vou sair nu. Ou não rouba, porque pode ser descoberto. Se não fosse, talvez roubasse. E não trai a confiança, porque tem receio de ser descoberto. Isso é moral comum. Mas aquela moral escrita com letra maiúscula, ela não é esta moral que está fora de nós. Ela é uma moral intrínseca. É aquela moral que brota das minhas indagações. Então eu não deixo de fazer alguma coisa porque aqueles que estão à minha volta vão me criticar. Eu deixo de fazer alguma coisa porque eu não acho cabível aquela atitude em mim. Mesmo que as pessoas esperem que eu tome aquela atitude. Do tipo, por exemplo, mas você não vai mover um processo contra o médico que fez uma cirurgia e deixou você deformado? Não, não vou. Mas é uma causa ganha. Por que você não vai fazer? Aí você diz assim, porque eu tenho certeza que ele não teve intenção de fazer isso comigo. Porque eu tenho certeza que isso foi um evento fortuito, que não foi imperícia, que não foi relaxamento, que não foi ignorância. E por que não adianta, ainda que eu pudesse na cadeia, eu vou continuar com o problema que eu tenho agora. E aí todo mundo diz, caramba, mas ela é uma idiota. Não é isso? Eu peguei o exemplo bem forte, a ideia era essa mesmo. Ela é uma idiota. Porque eu não estou agindo já dentro da expectativa das pessoas. Porque nem sempre eu deixo de agir com medo da aprovação ou da reprovação. Certo? Às vezes aquilo que a gente está temendo é exatamente a aprovação. Então a moral verdadeira é esta moral dentro de mim. Porque se eu não quero fazer alguma coisa que o sistema legal me permite, que o costume social me permite, porque eu não quero que as pessoas sofram a consequência daquele ato, porque eu justifico a atitude das pessoas de outra forma, isto é um problema de quem? Isso é um problema exclusivamente meu. Então esta é a minha moral. E esta moral, ela vai mudar conforme eu me modifico. Percebe isso? Essa moral vai ter o teor, vai ter o colorido que eu lhe der conforme a minha forma de ver a vida. É como disse a Alice. Eu chamaria você de idiota. Não só Alice, muita gente chamaria. Mas ela estaria me dando o mesmo direito. A Vera é uma idiota, mas isso é o problema dela. Certo? Então, esta que é a moral que decorre da reflexão. Esta é a moral que decorre do aprendizado. Esta é a moral que vai sofrendo influência do nosso crescimento diante da vida. Não é do conhecimento intelectual, mas do conhecimento verdadeiro sobre a vida. Então vejam bem, quando Kardec fez aquele trabalho todo e tornou público, porque era comprovado que nós éramos um espírito eterno, que vínhamos